uma das melhores médicas que eu conheço. De coração. Não só porque ela salvou minha vida, né? O case real está aqui. Mas porque realmente ela é muito competente. Agradeço a presença do esposo, do Dr. Ricardo, muito obrigada. Agradeço a presença dos familiares da doutora Beatriz por estarem aqui prestigiando este evento, mesmo não sendo da área de atuação, mas eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com muita informação de qualidade. Boa palestra, viu? Deixa eu só chamar uma parte aqui com você. Bom dia. Difícil falar já depois aí da Aline ter falado outra coisa. Sou ginecologista obstetra, sou formada há 20 anos e esposa e mãe, tenho 2 filhos. Tudo que a Aline pediu para a gente conversar um pouco com vocês é falar sobre o conceito de saúde. E hoje aqui relembrar então que saúde não é só a nossa saúde física, né? Não é só os exames estarem bons, a rotina ginecológica está em dia. Falar sobre saúde é relembrar que nós somos também pessoas, espíritos e que a saúde mental, emocional precisa estar em dia também, que a saúde social, a convivência com os amigos, a convivência nos clubes, as rodas das escolas, isso também faz parte da nossa saúde. Para que a saúde espiritual também precisa estar renovada. E isso não sou eu que estou inventando, isso é um conceito mesmo formal da OMS. Então, lembrar que não só os médicos cuidam, né, da saúde, mas que a gente tem que envolver sempre toda a equipe multidisciplinar, as fisioterapeutas, os psicólogos, as pessoas que cuidam da saúde mental, os preparadores físicos e, né, relembrar que manter a nossa fé também viva vai fazer com que a gente viva mais e viva melhor. O papel do ginecologista como clínico da mulher, né? Lembrar que, na verdade, o ginecologista acaba sendo o médico que a paciente mais visita. Nem sempre a gente tem um médico de família, alguém que a gente consiga estar se encontrando com regularidade. Então, por vezes, o ginecologista acaba sendo o único médico que a paciente visita mesmo regularmente. Então, além de fazer a rotina ginecológica preventiva básica, como a mamografia, o Papa Nicolau, essas coisas, a gente tem o papel mesmo de fazer uma abordagem clínica grande, então com os exames de rotina, laboratoriais, controle do colesterol, do diabetes, os exames de imagem, então não só pensar que a mulher é um par de mamas e uma vagina, mas que precisa ter toda essa abordagem dos cuidados preventivos com a tireoide, com as carótidas, com as pernas. A gente tem visto com muita frequência no consultório um aumento das doenças da tireoide, de câncer de tireoide, muito mais frequente do que a gente via quando se formou. E isso não vai ser descoberto se não for investigado, né? Então, só fazer Papa Nicolau não resolve a vida da mulher moderna. Análise da densidade mineral óssea, então já pensando mais para frente no climatério e menopausa. E relembrar também da prevenção do câncer gástrico e das alterações aí do intestino com a colonoscopia. Então, a paciente também precisa começar a fazer esse tipo de exame de rotina depois dos 45 anos. Então, isso também deve ser incluído na rotina básica, tá? A Aline falou tanto aí sobre o pré-natal e a gestação. A mulher moderna tem adiado cada vez mais essa questão da maternidade e as pacientes se preocupam muito, se preparam muito, por exemplo, para o casamento e também para o MBA, para a pós-graduação, mas ninguém para se planejar em relação ao preparo pré-gestacional. Então, o cenário ideal seria que a gente também fizesse ela entender e parar um pouco a vida e pensar sobre isso 1 ano antes da concepção. Então, fazer atividade física, se preparar com o uso de suplementos, fazer dieta, mudar toda a rotina dela para poder se preparar para essa questão da gravidez. Quando isso não acontece, que na verdade na grande maioria dos casos, no mínimo pensar sobre uma suplementação aí com as vitaminas 3 meses antes da gestação.
Lembrar da gente fazer a inserção do parceiro nesse cenário, né? E que há muita responsabilidade dos maridos, né? Enfim, dos parceiros nessas taxas de fertilidade do casal. Então, aumenta-se muito a responsabilidade sobre um peso grande sobre a paciente, mas, na verdade, os parceiros também devem se envolver nesse processo, tanto na questão da suplementação, quanto na mudança do estilo de vida, na diminuição do consumo do álcool, no combate à obesidade. Então, isso tudo vai fazer com que a espermatogênese seja melhor, tá? Como que a gente pode fazer, então, para avaliar esse casal, né? Exames de sangue dos dois, ultrassom dos dois, avaliação aí das trompas e da cavidade uterina para a paciente, espermograma e exame também dos testículos para o parceiro. Isso tudo é o que deve ser feito no primeiro momento, né? Depois, às vezes, com alguma dificuldade que a gente tenha nessa questão da gestação, a gente pode começar a investigar problemas mais sérios de infertilidade com o cariótipo do casal e a análise aí se há ou não trombofilia com a paciente. As pedras aí no caminho. A questão da maternidade tardia, isso a gente vê muito aí com esse desenvolvimento profissional das pacientes. A questão da idade e da reserva ovariana. Quanto maior a idade da paciente, menor a reserva ovariana. Isso é fato. E isso como é que a gente consegue medir, né? Com esse exame, é um exame de sangue, que chama hormônio antimileriano. Então, a gente consegue ter ideia se a paciente está mais perto ou longe, por exemplo, de ter uma menopausa. A segunda questão em relação à maternidade mais tardia é a idade e a qualidade dos óvulos. Então, isso também é diretamente proporcional. Quanto mais velha a paciente, pior a qualidade dos óvulos. Então, a gente sabe que as pacientes têm adiado essa questão da maternidade, mas se há um desejo de ter filhos em algum momento, é preciso pensar sobre isso com bastante cuidado. É fato também no consultório, na clínica, o adiamento da maternidade por essas questões de carreira. E diante disso, o que a gente precisa aconselhar é a questão, então, do congelamento ovular. Você não precisa sair desesperada tendo filho, mas é preciso planejar. E se há o desejo da maternidade em algum momento, é preciso conversar sobre essa questão do congelamento dos óvulos. É como o seguro do carro, né? A gente fica com raiva, não gosta de pagar, mas paga para não usar, né? Então, é preciso pensar sobre isso. E não adianta também pensar sobre o congelamento depois dos 45, 48 anos. É bom pensar sobre o congelamento o mais breve possível, sobretudo antes dos 35, para que a gente garanta lá uma qualidade ovular bastante satisfatória. De novo, falando sobre mulheres modernas e bem resolvidas profissionalmente, a gente encontra essa realidade também da maternidade solo. Então, pacientes que desejam ser mães, não têm parceiros e encaram a missão aí sozinhas da gravidez. Então, a escolha de um parceiro eventual ou eventualmente até com a compra mesmo do sêmen num banco desses especializados aí em fertilização. E só mais uma lembrança ali para dizer que a gente não falou sobre isso, a questão da ovodoação. Para as pacientes que acabam não tendo esse aconselhamento do congelamento ovular antes, um jeito da gente conseguir suprir esse desejo de gerar uma vida e ser mãe formalmente com parto e todas essas coisas, é a ovuação. Então, a paciente recebe esse óvulo de uma doadora anônima, fertilizado pelo sêmen do parceiro, e vai gerar esse bebê, vai passar pelo processo do pré-natal, parto, amamentação, todas essas coisas. Então, lembrar que isso é sim uma possibilidade e que ela não deve ser desconsiderada totalmente, e que na prática clínica o que a gente vê no consultório é uma grande satisfação dos casais, da paciente, e que nesse momento que está com o bebê no colo, ninguém se lembra que aquele óvulo não era dela. Então,
Se vocês puderem vivenciar ou aconselhar, se alguém tem dúvidas de que isso possa ser uma boa solução, na prática clínica a gente vê que isso traz muita felicidade para as pacientes. As pedras no cabelo. Cada vez mais frequente essa questão da endometriose, isso a gente vê muito aí no consultório. Quadros de infertilidade conjugal, problemas tanto com as mulheres quanto com os parceiros. A dor aí do abortamento, como bem a Aline colocou, e perdas gestacionais tardias, né? Então abortamentos tardios, ou mesmo questões que às vezes a gente precisa estar junto com a paciente quando acontece um óbito fetal, uma perda às vezes muito próxima do parto. Os diagnósticos aí adversos, então bebês sindrômicos, alterações cognitivas, necessidade às vezes da retirada do útero ou das mamas, ou um diagnóstico de câncer. Então, que a gente está sempre junto com a paciente em toda essa jornada, e de novo, resgatar que a gente não faz nada disso sozinho. Sempre essa questão da equipe multidisciplinar, fisioterapeutas, psicólogos, que a gente sempre precisa dessa ajuda para conduzir melhor aí toda essa trajetória da paciente. Notas aí então para levar para casa. Cuide da sua família. Esse é o nosso bem maior e é tudo isso que nos move para estar aqui. Tenha um médico para chamar de seu, né? Independente da especialidade, alguém que vocês possam confiar e telefonar naquele momento de urgência para pedir uma receitinha ou um pedido de exame de urina. Isso vai fazer a diferença se ele conhecer mesmo a sua história, a história da sua família. Cultive a sua fé, independente, né? Não estamos aqui para falar de religião, mas a gente vê que isso faz diferença no jeito que as pacientes passam pelos obstáculos e superam as dificuldades. Então a gente não deve se esquecer desse ponto. E tem amigos, né? Amigos são a família que a gente escolhe, né? Não são os laços de sangue, mas são as pessoas que estão ali junto conosco. E isso vai fazer a diferença lá na frente. A gente vai ser mais feliz se for rodeado de mais pessoas queridas. Enfim, acho que era isso, gente. Precisa falar mais alguma coisa? Ela é maravilhosa e eu espero contar com você nos próximos, viu, doutora Beatriz?